Olá pessoal, olha eu aqui de volta para aquele nosso bate-papo sobre saúde mental nesse mês de janeiro que passou já, e ó, nós já estamos em fevereiro e a gente tem um outro tema para considerar esse mês tão importante quanto. Mas por incrível que pareça, para considerar esse mês de fevereiro, esse tema que eu não vou falar agora, mas a gente vai ter que ter saúde mental, tá? Então vamos continuar nosso bate-papo? Então nós paramos naquela questão, né? Bom, agora eu tomo medicamentos para controlar minha saúde mental ou para tentar uma sanidade mental. E Fabiana, realmente existe um limite, porque eu já tomo há anos, né? Eu já troquei várias vezes de medicamento e não passo dessa linha, não passo dessa linha, né? Então a gente precisa realmente de outras coisas. E uma das coisas que eu indico como terapeuta integrativa é justamente integrar a essa terapia que você já faz medicamentosa, toda essa questão de equilíbrio. E como que a gente faz isso? Bem, dentro da integrativa, nós optamos pela naturopatia. E a naturopatia, o nome já fala, natural. Ah, Fabiana, mas essas coisas natural realmente funcionam? Primeiro ponto, você é um ser natural. Seu corpo é um ser natural. Nós estamos inseridos num contexto natural para a sobrevivência. Se nós saímos, até por isso que muitos de nós estamos doentes, se nós sairmos demais do contexto natural, nós adoecemos. Então, o fato de nós já não estarmos na natureza, né, em contato direto com a natureza, tendo trocas, fazendo trocas com a natureza, trocando a nossa energia, descarregando lá, colocando o pé na terra, abraçando uma árvore, o fato de a gente já não fazer isso já nos torna doentes mentais, porque é energia estagnada, parada, sem ter devolutiva. Então, há necessidade da gente realmente ir para o padrão natural se a gente quiser ter saúde mental. E saúde mental é sinônimo de felicidade. Não é sinal de que você nunca mais vai chorar, vai sentir medo, tristeza, não é nada disso. Mas você vai ter mentalidade, saúde mental para lidar com os seus problemas, seja qual nível for, tá? Então a gente tem que partir para esse contexto. E dentro da naturopatia, eu realizo várias funções, tá? Para a gente equilibrar você. Uma delas é uma análise da íris. Através da análise da íris, eu conheço seu terreno biológico, eu ensino você sobre ele, e você passa a entender seu padrão vibratório, energético. Olha que interessante, você começa a conhecer a si mesmo. Porque eu vou falar assim para você, olha, aqui na tua íris existe um padrão, um terreno biológico onde você se comporta assim, assado, você recebe assim, assado, essas informações físicas e emocionais. Aí você vai falar para mim, é isso mesmo, Fabiana, você acertou tudo, parece que você está vivendo comigo. Então, só que quando a gente se conhece, mas a gente não se conhece com os olhos da gente. A gente se conhece com os olhos das pessoas que vivem com a gente. Quando a gente faz uma análise da íris, eu te mostro quem você é com os teus olhos. E aí você passa a conhecer o seu padrão vibratório de maneira correta. Então a gente vai fazer essa primeira análise e a gente também faz uma outra análise através da biorressonância para a gente ver pelos padrões da biorressonância como está a sua parte física, tá? Como tá os seus níveis de hormônio, os seus níveis de vitamina, de aminoácidos, de cofatores, enfim, a gente vai fazer uma análise, tá? Através da biorressonância, que dá números pra gente, apesar que a iridologia, dentro do contexto que eu analiso, ela já me dá tudo que eu preciso, mas é lógico que a biorressonância dá um charme a mais, porque a gente vai ter números. Então, para você também conhecer o seu padrão. Então, é importante. E a partir desse processo, a gente vai ter ali um planejamento. Esse planejamento, ele consiste numa parceria, certo? Essa parceria vai ser assim, ó, eu vou fazer 80% e você vai fazer 20%. Combinado? Aí você fala, mas 20%? Nossa, eu tô dentro, porque só vou ter que gastar 20%, digamos assim, né? Mas saiba que se você não fizer os seus 20%, os 80% que eu tô fazendo não vai adiantar.
porque a gente tem que ter um 100% para ter saúde mental. Então vamos partir, a partir daí a gente vai traçar uma estratégia para equilibrar, para levar o seu organismo neurológico, os seus neurônios, a sua sinapse, a uma homeostase. Então, para que a gente tenha sinapse, para a gente ter essa corrente elétrica, a gente vai precisar de um combustível. E esses combustíveis são elementos químicos que carregam energia. Então, quais são os elementos químicos que carregam energia? Existe uma tabela periódica que a gente, quando está na escola, aprende sobre eles, tá? Então, os átomos e os elétrons, eles, quando se combinam, eles se formam elementos químicos. O lítio, que eu acabei de comentar, é um deles, tá? Então, o lítio é primordial para a saúde mental. Mas não é só o lítio. A gente precisa de magnésio, a gente precisa de ferro, a gente precisa... Gente, se a gente for falar só neurologicamente, um mineral muito interessante, que se a gente não tiver, literalmente, o nosso cérebro pega fogo, que é o cobre. Se eu não tiver cobre no meu cérebro, eu pego fogo. Então a gente precisa de elementos químicos, porque eles são elétricos e eles têm que estar numa quantidade ideal. E tem que estar numa quantidade ideal, num peso molecular ideal, para que o meu corpo receba e para que ele faça a função. Originalmente, isso teria que estar acontecendo no nosso processo alimentar. Só que por mais escolhas saudáveis que a gente faça hoje, o que aconteceu ao passar dos anos? O nosso organismo, o organismo do ser humano, ele perdeu a informação ou a receita, sabe? Original de como esses elementos são absorvidos e de como esses elementos funcionam dentro do seu organismo. Olha que interessante. E isso acontece porque quando a gente nasce novinho, essa receita tá novinha, essa informação tá novinha, e aí a gente começa a replicar essa informação. Daí ela começa a ficar meio apagada, a gente vai lá e tira uma xerox dela, né? Só que a gente tira uma cópia da cópia, e para manter essa informação sempre lá no nosso organismo, fazendo a replicação do nosso DNA e tudo mais aqui, e as células replicando. Só que chega uma hora que cópia da cópia, a gente perdeu essa informação. Então a gente começa a envelhecer. E pasmem você, a partir dos 25 anos você já está com a cópia gasta. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí a gente tem que fazer o quê? Começar a dar suporte informacional, tá? Educacional para o nosso sistema celular, para ele voltar ou continuar esse processo a partir de uma cópia original, para que a gente dê um start de novo para esse sistema. E como é que a gente faz isso? Através dos elementos dentro da naturopatia. Esses elementos são ortomoleculares, ou seja, eu tenho uma pequena quantidade de elemento, então vamos supor do lítio. Eu tenho lá uma pequena quantidade de lítio, que ela é diluída, até ficar só um tracinho de lítio, e aí existe hoje, né, dentro da indústria farmacológica, um equipamento que ele faz o quê? Ele alarga a banda de frequência, ele pega esse lítio, lê para que ele serve, tá? Quando o lítio tá grandão, ele tem uma energia, então copia essa energia desse lítio grandão, mas a gente não pode usar ele grandão, a gente não pode porque ele é tóxico. Então a gente vai fazer o quê? Diluir, até que a gente ficou só com um tracinho desse lítio. Pegou esse lítio, aí pegou essa energia que a gente copiou e põe essa energia dentro dele. Então eu tenho um tracinho com uma energia enorme de lítio. E quando a gente toma um elemento mineral dessa substância, tá? Via sublingual, que é muito rápida, o nosso cérebro, que você está colocando aqui embaixo da língua, ele fala, epa, lítio, tá chegando o lítio. Eles já se comunicam, porque eles são elétricos. E aí ele já vai para essa função. Só que o que é interessante, esse elemento, ele tem que estar numa condição informacional. E para isso a gente usa o quê? No meu caso, eu uso infocêuticos, que é um elemento da ortomolecular, com peso molecular bem baixinho, mas com uma informação enorme, a gente chama de frequencial, né? Algumas pessoas usam o termo quântico,
Por quê? Porque é para replicar realmente energia, tá? Mas nessa questão informacional, ela tem um contexto mais interessante, por quê? Porque eu estou levando uma informação para o meu corpo continuar fazendo aquilo, mesmo que esse elemento principal ele venha a faltar um dia. Vamos supor, tomei lá o lítio, né? Eu tomei lá a frequencial do lítio, e aí o infocêutico do lítio, e aí um dia eu parei de tomar. Porém, ele fica por muito tempo replicando ainda aquela receita, porque agora você renovou a receita no sistema. Então, a onda cerebral, ela se ajusta. E o lítio, o que ele faz? Ele não deixa você passar do limite da onda cerebral ideal para você manter essa coerência neurológica. Então, olha que importante é a gente realmente ter um direcionamento assertivo na saúde mental. Então, além de tudo que você já veio fazendo, se você hoje toma um medicamento e trata e faz um tratamento para a sua saúde mental, procure agora o equilíbrio realmente disso, tá? E equilíbrio é mais importante do que cura. Porque às vezes a gente pode curar um sintoma com um remédio, mas homeostase a gente não consegue com o remédio. Homeostase, equilíbrio, é uma constância que te torna saudável, te torna feliz, te torna equilibrado. E a gente só consegue isso através de um tratamento que realmente tenha o quê? Que converse com o nosso organismo, que seja natural. Então, esse é o meu recado para vocês. E não se esqueça, janeiro acabou, mas saúde mental é para a vida toda.